Librianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de setembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Libra, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E vamos ver o que os nossos guias e mentores têm para nos dizer, para nos revelar sobre esse mês de setembro que está começando. E a gente vai começar aqui a nossa leitura com duas cartas do oráculo das sementes estelares, para a gente saber qual é que é a energia predominante para Libra no mês de setembro. Depois vamos fazer uma leitura com o tarô, com os 3 oráculos. E depois, por fim, vamos tirar uma mensagem final com o tarô dos gatos. Por isso vamos começar então com a energia principal de Libra no mês de setembro. Vou mostrar para vocês aqui o nosso oráculo da semente estelar, para quem não conhece. E vamos ver qual é que é a mensagem, a energia predominante para Libra no mês de setembro. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Energia predominante para Libra no mês de setembro. Essa pulou longe. Uau, ok. A primeira carta que caiu foi as sete estrelas irmãs, que na verdade é até parecida com a carta da estrela mesmo no tarô, que ela fala sobre birthing creations, dando à luz criações, a tapeçaria da vida, a expressão. É como se você estivesse criando algo novo, dando à luz a algo novo. E a outra carta que caiu foi perspectiva, zoom out, nada disso, ou seja, veja de longe, nada disso importa, common ground, é terreno em comum. No final do deck saiu aqui a carta do você não está sozinho, isolação, conexão física e comunidade. Pode ser que esse momento de nascimento de algo novo para Libra crie algum tipo de conflito interno e externo. Pode ser que você sinta a necessidade de se isolar, ou sinta que está se isolando sem saber porquê. Ou o contrário, pode ser que você sinta a necessidade de se conectar mais com as pessoas, só que depois isso gera um certo conflito, porque você está pendendo entre dois polos, entre dois lados, entre estar sozinho e estar em comunidade. Algo novo está sendo criado e você precisa de ter o silêncio para poder criar isso. Só que é como se você ainda não soubesse como administrar tudo isso que está acontecendo dentro de você ainda. Por isso vamos ver um pouco mais com o tarô, com o Essential Tarô. Qual é a energia predominante para Libra no mês de setembro? Vamos falar um pouco mais sobre essa energia. O que está acontecendo aqui com Libra no mês de setembro? Que energia é essa que está predominante para o signo de Libra no mês de setembro? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Caiu primeiramente o 3 de espadas, rainha de ouros, quatro de ouros, ás de paus e por último a carta da criação, né? A carta da criação não, a carta do iniciação, o mago. 10 de copas no final do deck. Que interessante, gente. Engraçado que debaixo do 10 de copas tem um rei de ouros e a estrela. A gente já saiu com a rainha de ouros e aquela outra carta que a gente já falou era parecida com a estrela. Como se tivesse aqui essa energia predominante. Bom, o que está acontecendo aqui? Basicamente aquilo que a gente já tinha falado. É como se você estivesse entre dois mundos, entre aquilo que você quer criar e aquilo que você já tem e já sabe que é estável.
Existe algo novo que quer ser expresso através de você, que quer vir através de você. Mago Ás de Paus. Essa novidade, esse algo novo, pode vir através de intuição, pode vir através de sonho, pode vir através de nuances, algo energético. Não tem explicação nem lógica aqui. E é que esse que é o problema de Libra. É uma intuição muito forte, que você sabe que isso poderia te levar a algum outro patamar, ou poderia te levar a algum outro lugar. Você sente isso. Só que, a um nível material e a um nível racional e prático, você não vê como é que isso funciona. E tá aqui o problema. É como se você estivesse matando a sua mente para descobrir como colocar isso em prática, como trazer isso para a matéria. Só que você também tem medo de deixar aquilo que tem para poder se aventurar nesse novo. Difícil, viu? Difícil, porque você quer estabilidade, você quer segurança nos seus próximos passos, você quer saber onde você está pisando. E para você conseguir, de fato, dar luz a essa novidade, a essa intuição, a esse direcionamento, você precisa de andar um pouco no incerto, no oculto, no inseguro. E isso mexe aqui com você. É como se você encontrasse muitos conflitos internamente para poder traduzir essa intuição em algo prático. E é isso que te deixa instável. Porque você sente algo muito forte, uma intuição, uma ideia que você quer colocar em prática. Só que na matéria, no lado prático e no lado racional, é quase como se isso não fizesse sentido. Você acaba por ter que deixar muitas coisas para trás para poder colocar isso em prática. E a um nível racional, mental, não funciona. E é aqui que está o problema. A dificuldade em se entregar de verdade para essa intuição, pro seu chamado ao oculto. Tem algo muito bom para nascer aqui. Tem algo muito bonito. Só que ainda existe muito aprisionamento. Ok, vamos tentar entender então o que está acontecendo. Quais são as mensagens, conselho, direcionamento para os librianos que estão nesta energia? Mensagens, conselho, direcionamento para os librianos que estão aqui nesta energia. Mensagem, conselhos ou direcionamento para os librianos. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que é o 3 de espadas? Rei de espadas. A gente já vai falar todas as cartas. O que é rainha de ouros? 9 de paus. O que é o 4 de ouros? Rainha de paus. O que é o Ás de paus? 6 de copas. O que é o mago? Sol! Gente, melhor impossível. Melhor impossível. No final do deck, um 8 de espadas, com 8 de ouros embaixo e um 3 de espadas. Ai, gente, é tão engraçado como as coisas estão sempre se comunicando e se traduzindo a cada passo. Porque, assim, essa tiragem confirma aquilo que a gente já falou e ainda aprofunda. Que é, debaixo do 3 de espadas sai um rei de espadas. Esse rei de espadas é o seu lado lógico, é o seu lado mental, é o seu lado racional, querendo dominar todos os passos que você dá. Querendo entender o que você precisa de fazer para chegar do ponto A ao ponto B. O fato de você querer entender como as coisas têm que ser feitas para você chegar até lá, faz com que você bloqueie todo o seu caminho, porque você só consegue imaginar
coisas que você já tenha experiência, coisas que você já saiba como fazer. E há aqui coisas que você não vai saber ainda como fazer porque é novo. É algo que vai ser intuitivo, criativo. E a mente não consegue racionalizar aquilo que é criativo, aquilo que é intuitivo. Se você fizer isso, você vai estar limitando a sua capacidade, vai estar limitando aquilo que você pode fazer. Por isso que debaixo da Rainha de Ouros temos aqui um 9 de paus. E o 9 de paus, ele fala sobre, principalmente aqui no tarô, no tarô das deusas, fala sobre a necessidade de você dar os passos necessários e se manter em silêncio. Fazer o trabalho que precisa de ser feito, mas sem partilhar, sem estar dando a abertura para os outros darem palpites nas suas decisões. Porque a gente está falando de algo que é intuitivo, de algo que não é lógico, de algo que não faz sentido para a maioria das pessoas. Por isso, se você expõe essa ideia para alguém, seja ela quem for, ela só vai reforçar o medo que você tem. Que é justamente isso, não faz sentido. Se isso não faz sentido, você ao partilhar isso com outra pessoa que também não vai ver o sentido, então você só vai tá dando mais força ao seu medo, ao não concretizar essa ideia. Por isso que o mais importante aqui é você fazer as coisas que você está sentindo e se manter em silêncio, não partilhar com ninguém. Debaixo do 4 de ouros a gente tem aqui uma Rainha de paus, que reforça novamente a ideia de que essa novidade é algo sentido, algo intuitivo, é algo espiritual. E assim, ela veio debaixo do 4 de ouros, que é como se houvesse aqui uma energia que quer te tirar de uma estagnação, ou te tirar de uma ideia aprisionante. Como se você já tivesse chegado ao teto, ao máximo daquilo que você pode dar na realidade em que você está. E agora o universo quer te dar mais. Mas para que você consiga atingir esse mais, você precisa de seguir o fluxo da intuição. Caso contrário, você fica preso. Debaixo do Ás de paus, a gente tem aqui um 6 de copas. E esse 6 de copas está me falando o quê? Está me falando que essa ideia, essa intuição, essa novidade, isso que você está sentindo, ele sempre esteve dentro de você desde criança. É algo que você já brincava com isso quando era criança, ou já fazia coisas semelhantes a isso quando era criança. E é como se você estivesse agora relembrando que você já tinha pensado nisso antes, que você já tinha sonhado com isso antes. É um desejo da sua criança interior que quer ser realizado. Por isso que a gente também tem aqui a Rainha de paus com a criança embaixo. É o seu lado intuitivo te dando, ou te voltando a dar a atenção necessária para essa criança que foi calada dentro de você. Debaixo do mago saiu a carta do sol. Por isso, essa realização, essa novidade, essa intuição, isso que vem para você a nível intuitivo, vem para te trazer aqui uma abundância, vem para te trazer aqui um lado mais favorável, uma versão mais favorável da sua vida. E assim, a gente não vai falar diretamente de dinheiro, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Esse sol aqui, ele tá mais me representando uma abundância emocional. É como se você, a partir disso, finalmente sentisse que está fazendo aquilo que veio fazer. A partir disso, você finalmente se sente completo ou completa naquilo que você está entregando para o mundo. Isso é muito mais, está muito além do dinheiro, está muito além da abundância financeira. Ela vem, só que é consequência dessa satisfação máxima por aquilo que você está colocando em prática, por aquilo que você está fazendo.
incrível, viu? No final do deck, a gente tem aqui um 8 de espadas e embaixo um 8 de ouros. Eu vejo aqui uma mente que está aprisionada ao sacrifício. É como se você tivesse a vida inteira se colocando a mesma narrativa que é: eu preciso de sofrer para merecer ter valor. Eu preciso de sofrer para merecer a abundância. Eu preciso de sofrer para merecer a alegria. E por causa disso, você acaba perpetuando essa ideia de sacrifício, mesmo quando ela já não faz sentido para sua vida. E é isso que eu vejo agora. Já não faz sentido você se manter nesse sacrifício mental, só que você ainda continua se mantendo nesse sacrifício mental. Porque são crenças inconscientes que você tem aí, que você nunca tirou, que nunca conseguiu cortar ou nunca conseguiu reprogramar. Uma crença de insuficiência, uma crença de que você precisa de trabalhar arduamente para conseguir o mínimo, ou para conseguir algo bom, para ser merecedor de algo bom. E é essa narrativa que está te impedindo de chegar à sua abundância plena. E o que mais? Que outras mensagens, conselhos e direcionamentos librianos precisam agora para o mês de setembro? Mensagens e conselhos e direcionamento que os librianos precisam agora para o mês de setembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 3 de espadas com o rei de espadas? O sol. O que é a rainha de ouros com 9 de paus, 8 de ouros, 4 de ouros com a rainha de paus, outra rainha de paus. Uau! O que é o ás de paus com 6 de copas? Caíram 2. A justiça e o carro. Uau! O que é o mago com o sol? Pagem de ouros. Gente, 2 de espadas no final do deck. Eu vi aqui uma outra mensagem que a gente ainda não falou, mas que ficou bastante evidente aqui nessa última tiragem. A gente saiu aqui 2 vezes com o sol, rainha de paus 2 vezes também, rainha de ouros, que também representa o mago, que também representa o ás de paus, também representa o quê? Pode ser que para alguns de vocês haja aqui uma nova criança na família. Seja na sua família, né? Sua, pode ser uma criança sua, ou pode ser uma criança próxima a você. Há muita energia de novidade aqui. Por isso, essa novidade, ela pode vir de formas diferentes. Eu vejo aqui principalmente a energia principal é dessa ideia, dessa inovação que você tem na sua vida. Só que para muitos também, essa novidade vem dessa novidade. A novidade de haver uma nova vida surgindo aqui nessa família. Mas a energia principal que a gente está falando aqui é sobre ideias, é sobre inovação, é sobre você se tornar uma versão ainda mais abundante do que aquela que você tem neste momento. E a gente tem aqui a carta do sol debaixo do 3 de espadas e do rei de espadas, que a gente já tinha falado. A sua mente está tentando controlar o caminho, controlar ou sabotar a forma como você vai chegar a um determinado lugar. E aqui o sol está falando de que você não precisa de pensar a consciência sobre como você pode lidar com esse momento já existe em você. Você não precisa de calcular. Você só precisa de viver, sentir de verdade. Debaixo da rainha de ouros e do 9 de paus, a gente tem aqui um 8 de ouros, que me fala novamente sobre trabalho. Faça o seu
com o mínimo de interferências possível, com o mínimo de revelações externas possível. Tenta minimizar aquilo que você fala para as outras pessoas sobre a sua vida e sobre o seu trabalho. Debaixo do 4 de ouros temos a rainha de paus e outra rainha de paus novamente. A sua intuição será chave. A sua intuição vai te ditar o que você precisa de fazer, o que você precisa de ser, o como você precisa de agir. Se conecte à sua intuição, porque é ela que vai te levar onde você precisa, ok? Mais do que nunca, gente, aqui eu vejo muitos librianos que gostam de entender, racionalizar, e agora neste momento pede-se para que você sinta, para que você deixe a sua intuição fluir, para você saber como lidar com esse momento. Que a gente tem grandes mudanças acontecendo, a justiça e o carro. É um momento de avanços muito grandes, é um momento de pontos finais, parágrafos. Fases novas estão surgindo na sua vida. E para que você consiga entrar por completo nessa nova fase, você precisa de deixar de lado essa necessidade de controlar como as coisas vão acontecer, de prever como vai acontecer. Debaixo do mago e do sol, a gente tem aqui um valete de ouros. E esse valete de ouros, novamente, representa a ideia de uma nova criança, de uma nova pessoa, um novo algo na sua vida, mas também uma nova ideia que pode gerar frutos, um insight, uma intuição que pode gerar a abundância que você precisa e busca neste momento. No final do deck, a gente tem um 2 de espadas e uma estrela embaixo. A tal carta que a gente falou há pouco também, né, no início. 3 vezes a estrela, né? A energia da estrela. É um momento que você está sendo guiado, em que você está sendo direcionado ao seu melhor momento, a sua melhor versão, ao seu melhor lugar. Mesmo que as coisas não sejam perceptíveis neste momento. Esse 2 de espadas me fala que a sua mente, ela não vai entender. Não vale a pena você tentar entender o que está acontecendo. Se você tentar entender, criar explicações para aquilo que você está passando, você vai limitar aquilo que está sendo passado para você e não vai conseguir sair do enredo. Aqui você precisa de fato sentir, se deixar intuir, saber para onde a sua consciência maior está te orientando e não aonde a sua mente acha que você deve se orientar, ok? Bom, vamos então à mensagem final do Tarô dos Gatos. Mensagem final do Tarô dos Gatitos para os librianos. Mensagem final para os librianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem final para os librianos. Librianos, mês de setembro. A carta que caiu foi a carta da força. E no final do deck, um 2 de paus. Vamos ler as duas. Força. A força é uma figura felina dotada de grande coragem, determinação e charme magnético. É uma heroína com total controle sobre os seus instintos e é capaz de encontrar equilíbrio certo entre a energia física e a razão. A sua vitalidade não cede aos impulsos selvagens e primordiais das suas garras. Ela é capaz de dominar os acontecimentos com o poder da bondade, da calma e do autocontrole. Luta intrepidamente com método e disciplina, assumindo desafios com firmeza,
sem se deixar dominar por emoções negativas. Vai ser capaz de superar as dificuldades e os medos através da força que reside em você. É que a situação pode parecer uma dificuldade que está surgindo e na verdade você só está resgatando a sua verdadeira força aqui. Dois de paus. Com garras e dentes, já alcançou uma posição elevada e está agora em busca de novas perspectivas. Daqui de cima consegue avistar um amplo horizonte e imaginar as suas próximas conquistas. Apesar de uma ligeira sensação de receio, o seu espírito de aventura é imparável e o seu desejo de exploração vai além das terras conhecidas. Tem o potencial e os recursos para dominar a situação com sucesso e só precisa de planear cuidadosamente os próximos movimentos e ultrapassar a sua insegurança. Amplie a sua visão de futuro, agindo de modo concreto, com determinação e confiança. Enfim, é engraçado como toda a leitura está toda falando a mesma coisa. Você está passando por um portal, só que você precisa de passar por ele de uma forma mais intuitiva e não tão racional. Se você pensar muito, você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa de fazer. Neste momento você já está se tornando mestre. Você precisa de dar um pouco mais espaço para sua intuição, para poder agir conforme a sua intuição, ao invés de tentar calcular todos os passos que você está tentando dar, ok? Mas é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.